Imagine um lugar que é berçário para diversas espécies marinhas, um local com cenários incríveis, com vegetação que captura mais gás carbônico da atmosfera, contribuindo então para a redução do aquecimento global do que florestas e que tem sido muito ameaçado por diversos fatores. Estou falando de quê? Estou falando do manguezal, que é o tema do vídeo de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e você está aqui no canal Mais Ciências. Vamos lá? Chegamos no manguezal, ecossistema costeiro, presente em toda a costa do Brasil, com uma vegetação e um solo muito típico. Aqui a gente vai ver como fatores abióticos muito expressivos a interação do sal da água do mar com a água doce do rio que desce, a interação entre as marés, horas mais altas, horas mais baixas, oscilando de acordo com a estação do ano, com a lua, com a época. E um ambiente incrível com muita diversidade e características muito peculiares que a gente vai conhecer. Vamos lá, ecossistemas aquáticos, manguezal. A vegetação do manguezal, popularmente como mangue, ela é muito característica. Ela precisa ter adaptações às condições, o estresse abiótico que esse ambiente lhe proporciona. Então a gente tem tanto a questão do solo muito encharcado, muito lodoso, além de um ambiente com uma baixa oxigenação. A gente fala que são plantas halófitas, tolerantes a uma maior salinidade. A gente vê aqui algumas dessas adaptações. Aqui atrás de mim a gente vê o mangue com as raízes escora, que são raízes que elas estão, num caso de maré baixa como é agora, elas ficam acima do nível da água, propiciando aí troca gasosa. É comum em muitas dessas raízes a presença de ostras que favorecem dessa rede, dessa malha que elas estabelecem aqui. Então a gente vê as raízes escoras e além disso a gente também vê os pneumatóforos. Os pneumatóforos eles são raízes que eles sobem acima do nível da água, chamadas raízes respiratórias. Elas têm uns pequenos orifícios chamados de lenticelas que promovem a troca gasosa nesse ambiente. As espécies vegetais no manguezal, elas não são muito variadas. A gente, na sua maioria, a gente vai encontrar o chamado mangue preto, mangue branco e mangue vermelho. Aqui no ambiente que a gente está, a gente tem uma presença, uma predominância maior do mangue vermelho. Quando a gente fala do mangue preto, também chamado de siriúba, uma característica bem marcante é a presença dos pneumatóforos. São essas raízes aéreas respiratórias. E também nas suas folhas, as chamadas glândulas de sal. Como esse é um ambiente com uma salinidade significativa, tem que ter uma forma de eliminar esse sal para manter o equilíbrio osmótico nessa folha. Então, nessas folhas é comum a glândula de sal para eliminação desse excesso. Mantém o equilíbrio, uma excelente adaptação para o tipo de ambiente que vive. O outro tipo de mangue é o mangue branco, mais encontrado em terrenos mais firmes, geralmente numa porção de transição aí entre o manguezal e a restinga. Ele é um pouco menor do que o mangue vermelho e também tem os pneumatóforos e glândulas de sal nas suas folhas. E o que é predominante aqui que é o mangue vermelho, característico pelas suas raízes escora. Esse nome vermelho, quando há uma pequena raspagem no seu caule, aparece essa coloração avermelhada, muito tolerante ao ambiente de alagamento. E uma característica interessante é a questão da germinação do propágulo, ainda aí preso à árvore mãe para garantir a sua sobrevivência. Na espécie mangue vermelho, que é muito comum nos manguezais do Brasil, a gente observa essa estratégia de propagação, onde o propágulo ele se desenvolve e ele germina ainda preso à árvore mãe. E essa estratégia ela é relevante porque vai permitir que esse propágulo ele receba mais nutrientes, tenha maior chance de sucesso na reprodução dessa espécie. A gente vê aqui o propágulo, esse formato ele favorece que com a sua queda ele se fique nesse solo, garantindo então a propagação dessa espécie na região. E o solo do manguezal ele é muito característico, é sempre um solo muito lodoso, muito úmido, aqui com uma água saloba, né? Essa mistura da água do mar, que entra com as variações da maré, e a água do rio. Um solo sempre muito encharcado.
Ele tem um cheiro característico devido à decomposição e essa cor assim escura, a gente vê que é uma alta decomposição que aqui ocorre. Isso traz um impacto positivo porque até essa característica ela favorece esse ambiente, porque esses detritos vegetais que aqui estão, eles vão fazer parte de uma teia alimentar. Eles vão ser alimentos de outros e ainda são um habitat para diversas espécies também. Então, que é muito interessante, né? Quando a gente olha, né, toda essa coloração aqui é tudo muito escuro, né? E para algumas pessoas dá uma sensação de que é uma água suja. E não é. Essa cor escura, ela se deve à grande decomposição que acontece aqui. E enterrado aqui a gente tem diversos moluscos, crustáceos também. Então, é um local também de grande diversidade. Um fator que vai contribuir bastante para a alta quantidade de nutrientes e decomposição no ambiente do manguezal, na nossa água, é justamente a queda constante de folhas, de galhos e, no caso, até de uma árvore inteira. Tempestades, situações de ressaca, são situações que favorecem a queda. E isso vai decompondo e mantendo as condições características do manguezal também. A fauna do manguezal é muito diversa. A gente vai ter diversidade de peixes, de invertebrados, como sururu, alguns moluscos que se enterram, grande presença de crustáceos, siris, caranguejos, em especial os crustáceos, eles ocupam bastante esse tipo de ecossistema, que é um bom local para abrigo, proteção, ótimo local de proteção no momento de reprodução, de ecdísia, ou seja, de muda, de troca do seu exoesqueleto. A gente vai ter também diversidade de insetos e a gente precisa lembrar que é um local de berçário marinho porque, devido a essas raízes que vão conferir uma proteção a esse local, muitas espécies marinhas elas vêm para colocar os seus ovos como um local de proteção, águas mais calmas, e aqui esse animal vai nascer e volta para o mar. Então, berçário marinho por isso. Não podemos deixar de fora as aves, que encontram no manguezal uma farta oferta de alimento, as mais variadas espécies, e uma linda que a gente viu aqui hoje é o colheiro, que tem essa coloração rosa justamente pela ingestão de crustáceos abundantes aqui no manguezal. Então a preservação desse ambiente ela é essencial por conta dessa diversidade, do impacto positivo para o ambiente, para as pessoas. A gente precisa lembrar também que o manguezal ele é protegido por lei federal. Então, qualquer intento, qualquer impacto, ele é ilegal. E essa diversidade animal, ela também vai ser uma ponte para a relação do homem com o manguezal. É um local comum para coleta de caranguejos, de mariscos, que vão ser fonte de renda para muitas populações. É essencial que seja respeitado o tempo, né? A gente sabe que tem o tempo do defeso, ou seja, aquele período em que esses animais não podem ser coletados para preservar a sua reprodução e a manutenção da espécie, mas é um lugar que vai ser fonte de subsistência para muita gente. Então, impacto financeiro e social também. Pode ser retirado também, ou seja, nessa relação do homem com o manguezal, a gente ainda vai encontrar uma relação com o solo, muitas vezes retirada de argila para a produção de construções, retiradas de madeira para construção, para lenha, mas a gente vê que o ponto de contato maior do homem com o manguezal é essa relação com a sua fauna, com os animais que aqui vivem em abundância. E para fechar o nosso vídeo, a gente não pode deixar de falar sobre os impactos ambientais que ocorrem no manguezal. A questão do desmatamento, pelo crescimento populacional, o crescimento urbano, então a derrubada de árvores, a queimada. A gente tem que lembrar que a vegetação do manguezal, ela consome mais gás carbônico, ela retira mais gás carbônico da atmosfera do que uma floresta num tamanho equivalente. Ou seja, para valorizar e mostrar a importância desse ecossistema e dessa vegetação. Então a gente tem impactos de desmatamento, a questão de aterramento, reduzindo as áreas. A gente tem ainda a questão de esgoto, que é muito forte, esgoto doméstico, industrial, efluentes industriais, que
que contaminam esse solo, contaminam a vegetação, além do lixo que é lançado por moradores do entorno, banhistas que vêm do mar, que desce do rio. Pesca predatória, uma pesca que não respeita o defeso, a época de reprodução das espécies locais, além da maré negra, poluição por petróleo do mar. Por essa relação, por ser um ecossistema que vai fazer essa transição entre o mar e a terra, então ele vai receber tanto os poluentes vindo do ambiente terrestre quanto do mar. Então, em grandes casos de derramamentos de petróleo, o impacto nos manguezais é muito intenso, justamente com a entrada da maré, contaminando o solo e a vegetação, levando à morte da fauna e também da flora. Então a gente fez aí um apanhado mostrando aí as características desse ecossistema e fechamos por aqui o nosso vídeo de hoje. Foi um prazer ter você por aqui e até a próxima. Tchauzinho. Ser favorecidas por essa rede que elas estabelecem. Gaguejei, peraí. Ai, caramba! Poxa, Siri!